Olá, olá, bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Estamos aqui mais um dia. Hoje é a 9ª palavra dessa série de 10. Então, hoje é o penúltimo dia que nós estamos aqui, diariamente, trazendo a palavra do Senhor, trazendo uma palavra de vida, uma palavra de direcionamento, uma palavra de cura, libertação para o seu coração, para a sua vida. E eu tinha esquecido que hoje é feriado, gente. Eu tinha esquecido. Hoje, quarta-feira, é feriado aqui. E entrei um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui, E a palavra de hoje, eu quero falar com você sobre os ventos da vida, Muitas vezes a gente olha, a gente se depara conosco mesmo, com a nossa vida, e muitas vezes a gente não vive somente momentos de bonança. Nós não vivemos apenas momentos em que a gente fala, olha, tá tudo bem, Mas os ventos, muitas vezes a tempestade, ela chega, ela vem. E ontem, no vídeo anterior, eu falei com vocês a respeito de Jó, e eu falei que Jó estava passando por uma prova. Deus queria, na verdade, elevar Jó a um outro nível. Deus queria mostrar para Jó, na verdade, Deus queria se mostrar para Jó de uma maneira em que Jó não conhecia. Deus queria se revelar a Jó. Por isso que eu sempre falo que eu amo no final do livro de Jó, onde ele fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Porque Jó passou por um momento de angústia, momento de dor, de enfermidade, ventos fortes, Mas ele se aproximou ainda mais do Senhor, e no final ele fala, hoje os meus olhos te veem. E Deus restitui tudo na vida de Jó. Mas hoje eu quero falar com você a respeito de ventos que muitas vezes vêm sobre a nossa vida, dificuldades, problemas, mas porque aí são erros muitas vezes que nós cometemos. Às vezes a gente deixa de observar algumas coisas que são essenciais para uma vida próspera, para uma vida abençoada, para uma vida de paz. E muitas vezes a gente vive situações adversas e não é porque Deus está provando, não, nada disso. É porque falta uma coisinha aí na nossa vida. E aí é isso que eu quero falar com você nesse dia. Você que está no YouTube, eu peço para que você, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca seu tempo, Já se inscreva, tem um botãozinho, acho que vermelho embaixo, e aí você clica lá, inscrever-se, e para que você receba os vídeos sempre que forem postados. Eu tenho certeza absoluta que serão palavras de Deus para a sua vida, direcionamento, luz para o seu caminho. Então, você vai receber esses vídeos e através de quando você se inscreve, quando você deixa o seu comentário, você está mostrando para o YouTube que esse vídeo é relevante e é importante. E aí ele pega e manda para outras pessoas também. Então são atos que você pode ter para me ajudar a levar o evangelho, a propagar a palavra, porque nós estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra, Se você parar para pensar quantas coisas têm acontecido, se você parar para ver as notícias, que as coisas que têm acontecido no mundo, você vê que a palavra do Senhor está se cumprindo e nós estamos mais perto do que a gente imagina do arrebatamento. Então nós temos pouco tempo. Me ajude a levar a palavra, me ajude a pregar o evangelho, me ajude a alcançar o máximo de pessoas possível. Eu tenho falado que quando você compartilha um vídeo, quando você leva um vídeo como esse, compartilhando, você está tendo também, exercendo um papel de um missionário,
porque você está levando o evangelho. E aonde a palavra chegar e aquele coração ser tocado, aquela pessoa ser tocada, o Senhor, Ele te recompensa, sabe? É um galardão para você também, porque o vídeo, a palavra chega onde você menos espera. Então, vamos começar, né? E a palavra está em Jonas capítulo 1, Jonas capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 4, só o versículo 4. Fala assim, ó: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Eu acredito que talvez você já tenha ouvido, né, a história de Jonas, que foi engolido, né, por um grande peixe. Pelo amor de Deus, você não me fala que Jonas foi engolido pela baleia, hein? E nem que a Eva comeu a maçã, por favor. A Bíblia fala que foi um grande peixe. E aí você pode pensar, mas o que isso tem a ver comigo? Hoje eu quero falar com você sobre prioridade. Prioridade. E a gente conhece a história de Jonas. E Deus, Ele fala para Jonas o seguinte: olha, Jonas, eu escolhi você e eu quero que você saia daí, né, da sua cidade, e você vai para Nínive. Porque lá as pessoas estão maldosas, as pessoas se esqueceram de mim, as pessoas estão praticando o mal, né? E se eles não se arrependerem, eles serão destruídos. Só que antes eu quero enviar você. E aí Jonas, ele, ao invés dele obedecer a Deus, Jonas tenta fazer do seu próprio jeito. Jonas, ao invés dele ir para Nínive, gente, pelo amor de Deus, se eu falar Jó aqui, desconsidera, tá? Eu tô querendo dizer Jonas. Jonas. E aí, Jonas, ao invés de ir para Nínive, Jonas vai para Tarsis, né? Ele muda aquilo que era para ele fazer, ele faz ao contrário, ele faz diferente. Eu não sei o que passava na cabeça de Jonas. Será que ele falou, acho que eu vou para outro canto e Deus vai desistir, vai escolher outro? Eu acho que era isso que ele pensou, né? Mas enfim, ele muda o trajeto. E aí, a gente sabe que quando ele entra naquele navio, né? Ele tá indo lá, tudo bem. Mas aí, de repente, começa uma tempestade. Começa um grande alvoroço naquele mar, os ventos fortes. E aí nós lemos que aquele navio, ele quase se despedaça, de tão forte que era a tempestade que aconteceu, que eles estavam enfrentando, né, naquela viagem. E Jonas, né, ele fala assim, olha, me joguem no mar, porque é por causa de mim essa tempestade. Eles tiram a sorte lá e cai sobre Jonas, e Jonas fala, me joga no mar porque é minha culpa que toda essa tempestade está acontecendo. E aí quando Jonas é jogado no mar, aquela tempestade cessa. E às vezes você diz, o que isso tem a ver com a minha vida? Muitas vezes a gente vive situações, como eu disse no início, que é Deus provando a nossa fé, para nos elevar, para nos levar a um outro nível. E primeiro a gente precisa ser preparados, primeiro a gente precisa conhecer mais a Deus. E aí o Senhor, Ele, depois que a gente passa, Ele nos leva, né, para um nível mais profundo, mais elevado, Ele honra a nossa vida. Mas existem momentos em que as tempestades vêm porque nós deixamos de priorizar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é o nosso Criador. Ele te criou, Ele te formou desde o ventre da sua mãe. Ele formou os seus ossos. Ele fez todas as suas células.
Ele fez o seu rosto como deveria ser, o seu cabelo, a cor da sua pele, tudo. Deus criou você com muito amor. Mas o nosso Deus não faz nada por acaso. Nada. Eu sempre gosto de trazer essa palavra, né, que está no Evangelho de João, que fala que aqueles que nasceram de Deus, né, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, eles não nasceram por vontade humana, eles nasceram pela vontade de Deus, para cumprir um propósito. Você nasceu, não foi simplesmente porque a tua mãe, o teu pai se relacionou. Quantas pessoas falam, o meu pai não me quis, eu não fui planejado, a minha mãe tentou me abortar, porque eu não era nem para ter nascido. Entende uma coisa que eu vou dizer para você? Talvez o homem não te planejou, aquele casal não te planejou, mas você foi um enviado de Deus. Jesus não foi planejado, Jesus não estava nos planos de Maria e José, mas ele foi enviado pelo Senhor nesta terra. João Batista foi um enviado do Senhor. Nossa, Isabel já era velha, eles não estavam nem pensando mais em ter filho. Mas foi um enviado. E talvez você está me ouvindo aqui agora, e talvez você diga, pastora, eu me sinto rejeitado, porque eu não fui planejado, mas eu volto a te dizer, o Senhor te planejou. O Senhor sonhou com você, o Senhor te criou, Ele te fez e chamou você pelo seu nome. Para quê? Para cumprir um propósito de Deus nessa terra. Então Deus, Ele não faz nada à toa. Ele não fala assim, eu vou fazer isso aqui porque me deu na teia eu vou pegar e vou fazer. Não, tudo que Deus faz é com propósito. Você é um projeto de Deus. Você foi sonhado, você foi escolhido para cumprir um grande propósito de Deus sobre essa terra. Você não nasceu simplesmente para viver uma vida vai, volta, sem sentido, não. Você foi chamado para cumprir grandes coisas. E assim foi na vida de Jonas. Jonas veio sobre essa terra para cumprir um propósito do Senhor, de anunciar, de ser profeta. Mas o que ele faz? Ele não prioriza a vontade de Deus, o propósito de Deus para a vida dele. Ele tenta fazer do seu jeito. E quantas vezes nós estamos assim? A gente não pega um barco e vai para longe. Muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos ordenou fazer. A gente fica adiando, fica deixando para depois aquilo que a gente sabe que deve fazer, que deve cumprir. Amanhã eu faço. Amanhã eu conserto. Depois eu penso nesse assunto. Deixa eu aproveitar isso aqui, depois eu vou. E assim o tempo vai passando. E as tempestades, elas chegam. Muitas vezes no começo eu vejo muito isso. As pessoas às vezes elas saem, né, da presença de Deus. E o sair da presença de Deus que eu falo é muitas vezes deixar de congregar, deixar de estar com os irmãos, né, de estar na igreja, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia. Eu vejo as pessoas, elas começam a fazer isso e aí elas vivem a sua vida como se estivesse tudo bem no começo. Ufa, né? Agora eu tenho sossego. Agora eu vou fazer do meu jeito, agora eu vou ter tranquilidade. E aí até vai até um certo ponto. Mas chega um ponto que a tempestade vem. O mar fica revolto. E muitas vezes a pessoa começa a ter muitas perdas.
ela começa a perder a paz consigo mesmo. Ela começa a perder noites de sono. Ela começa a perder essa tranquilidade que ela achou que iria ter. Ela começa a perder coisas, né, bens, coisas materiais, porque foi o que aconteceu. Depois você pode ler o texto, né, o livro de Jonas. Eles começam a jogar, né, aquilo que eles tinham ali, né, no barco, eles começam a jogar no mar. E quantas vezes a gente começa a viver perdas porque simplesmente tentamos fazer do nosso jeito, fugindo do propósito do Senhor. Entende bem uma coisa? E eu vou voltar a dizer, você não nasceu por acaso. Você não está nesse vídeo por acaso. Você não está nessa terra por acaso. Existe um propósito do Senhor para ser cumprido em você e através de você. É a mesma coisa, por exemplo, né? Você fala assim, eu vou organizar a casa, né? E aí você sabe que a mesa, ela deve ficar na cozinha ou numa sala de jantar, né? É o lugar da mesa, é o propósito pelo qual aquela mesa foi criada, né? A cama, ela deve ficar no quarto, né? O propósito da cama é da gente dormir, né? Da gente descansar. Então ela deve ficar na cama. O armário, né? Guarda-roupa, ele deve ficar nos quartos. O fogão, aonde é o lugar do fogão? Na cozinha. Porque ele foi criado para nos ajudar, né? A cozinhar. Agora imagina se você pega, vamos supor que esses móveis, né, têm vida própria, assim como eu e você. Porque o fogão, né, são seres inanimados, né? E aí você pega o fogão, se eu pegar isso aqui, né, e colocar aqui ele vai ficar. Ele não tem vida. Então ele vai permanecer aqui. Agora, imagina se esses objetos, essas coisas, criam vida própria e aí você de repente chega na sua casa e o fogão está no quarto. A cama está na cozinha. Você entrou na sua casa e a mesa que era para estar na cozinha, agora ela está lá no banheiro. E aí? Você vai olhar, você vai falar, tá tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado porque está fora, né? Tá fora de lugar. A mesa dentro do banheiro, ela não está cumprindo o papel dela. O que você vai fazer com uma mesa dentro do banheiro? O que você vai fazer com um fogão dentro do quarto? Entende? E aí você vai ver que se isso acontecesse, meu Deus, que bagunça, nada a ver isso aqui. E muitas vezes nós estamos assim. O Senhor, Ele nos chamou, Ele nos criou para um propósito. E muitas vezes a gente vai para outro lugar. A gente vai para outro canto. A gente se afasta. A gente negligencia. Tenta fazer do nosso jeito. E é como se se eu olhasse o fogão e falasse, não, eu não quero ficar aqui, eu vou pro banheiro. E o fogão estivesse lá no banheiro. Fora do propósito. E aí é onde que aquele fogão, ele não vai, né, estar com as suas chamas acesas para fazer aquela comida gostosa. E assim somos nós. Muitas vezes você está perdendo a oportunidade de viver coisas tão grandes e tão tremendas na sua vida, simplesmente pelo fato de não priorizar aquilo que Deus tem para você. Eu quero que você examine a sua vida.
Talvez você fale assim, ai pastor, eu não estou perdendo bens materiais, tá tudo bem, mas muitas vezes, quando você olha para aqui dentro, existe um vazio muito grande. Né? Aquele vazio existencial. Nossa, mas eu tenho tudo que eu quero, mas parece que ainda fica um vazio, parece que ainda falta alguma coisa. Na hora que eu paro, né, fico ali e parece que a vida não tem sentido. Talvez seja pela falta de priorizar o propósito de Deus na sua vida. Você não nasceu simplesmente para viver, né? Levanta, vai trabalhar, volta e vai de novo e volta. Não. Existe um propósito de Deus grandioso. E quando o vento, né, aquela tempestade acontece, não é porque Deus é maldoso, olha lá, né, o que ele fez, então ele quer obrigar as pessoas. Gente, pensa numa coisa. Se o fogão foi criado para, né, ajudar ali, para fazer comida, vamos falar assim, para fazer comida, o que adianta ele ficar dentro do banheiro? Eu vou pegar aquele fogão e vou voltar ele para a cozinha, para o propósito dele. E Deus é assim. Muitas vezes ele vê você numa situação que não era para você estar. Não foi para isso que você foi criado. E aí Deus permite situações acontecerem, algumas tempestades chegarem, para que a gente volte para o propósito. Porque é só voltando para o propósito, é só cumprindo o propósito, que nós somos felizes de verdade, que nós estamos protegidos. A obediência nos protege. E muitas vezes você sabe que você tem que ter aquele momento de oração, de busca pelo Senhor. Você sabe que você deve ir aos cultos, né, congregar, cultuar. Você sabe que você deve buscar o Senhor, viver em santidade, mas muitas vezes você deixa tudo para depois. E pior, às vezes coloca a culpa nos outros, né? Ai, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, é do meu filho, é do fulano, é do meu patrão, é do meu trabalho que tá me tirando sossego. Ai, porque eu tô andando tal. Não adianta. A questão é, você não tem priorizado. Talvez você não tenha priorizado as coisas de Deus na sua vida. A vontade de Deus para a sua vida. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes a gente vive um peso. A gente vive como se estivesse trabalhando, mas não saindo do lugar. E fica essa palavra de reflexão. Será que realmente você está no centro da vontade de Deus? Porque não adianta você querer fugir, você querer adiar, não adianta você querer fazer do seu jeito. O lugar do fogão é na cozinha. O lugar da cama é no quarto. E o seu lugar é no centro da vontade de Deus. Tem algo de Deus para você precioso. Pastora, como que eu vou saber? Aí você precisa buscar Ele. Você precisa ter o seu tempo todos os dias de oração, de busca. E aí vai nascendo uma vontade no seu coração de fazer alguma coisa, de se tornar alguém diferente, talvez, do que você é hoje. E esse desejo é o Espírito Santo que vai colocando. E é isso que Ele tem para você. Você acha que eu estou aqui, né, fazendo esse vídeo nas redes sociais, simplesmente porque, eu acho bonito. Não.
mas é um ministério. É algo que Deus colocou no meu coração. E eu ficava adiando, sempre deixando para depois. E Deus me incomodando, até que eu falei, não, Senhor, eu vou fazer. E por isso eu estou aqui. Aonde vai chegar, eu não sei. As pessoas que vão ouvir, eu não sei. Eu sei que eu estou aqui para cumprir o propósito do Senhor, para obedecer, para que Ele veja que Ele é a prioridade na minha vida. Então é sobre você e Deus. Aonde Deus vai te levar, o que Deus vai fazer é com Ele, mas saiba que é sempre o melhor. E não adianta você, eu vou para outro lugar, eu vou, em vez de eu ir para Nínive, né? Porque ninguém quer ir para Nínive, ninguém quer enfrentar confronto, ninguém quer enfrentar batalhas, ninguém quer, a gente quer lugar confortável, a gente quer situação, a gente quer lugar que é tudo legalzinho. Mas o Senhor muitas vezes, Ele manda você para Nínive, para te usar ali dentro, para te usar nessa situação. Entende? Então não queira achar que você está fugindo, não queira achar que você está dando o seu jeito, porque Deus está te vendo. Existe uma palavra muito maravilhosa, né, que o salmista Davi fala: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama e me detenho no profundo dos mares, ainda assim, lá a sua mão me haverá de guiar. Então, ele vai falando, né? Se eu faço isso, o Senhor me acha. Se eu vou para esse lugar, o Senhor me encontra. Mesmo se eu for no mais profundo mar, ainda lá o Senhor estará. O Senhor está te vendo. Aonde você está, o Senhor está te vendo. Talvez você pode se esconder de você mesmo, se perder de você mesmo nesse caminho. Mas o Senhor, Ele não deixa. Ele não te perde de vista. E é por isso que você está aqui, ouvindo essa palavra. E eu acredito que Deus está falando profundamente no seu coração. Porque o que você tem vivido hoje, talvez você possa melhorar. Você possa ajustar. E talvez se você diz, olha, realmente eu sinto que eu tenho fugido da vontade de Deus. E as coisas têm dado errado. Não pense que é porque Deus é mau, não. Nós que provocamos isso. Entende? Então eu quero que você reflita e que você tome uma atitude. Que você tome uma atitude de priorizar a presença de Deus na sua vida, a vontade de Deus na sua vida. Seja humilde, se você tiver que voltar, pedir perdão, faça isso. O pior é estar, o lugar mais perigoso que existe é o lugar da desobediência. É o lugar mais perigoso que existe. O único lugar seguro para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Amém? Então eu quero que você reflita sobre isso, que você pense, que você olhe para dentro do seu coração. Quando Jonas foi lançado no mar, Deus já tinha um plano, Deus já tinha um peixe esperando ele. Quando você decidir fazer a vontade de Deus, quando você decidir dizer, não, eu não vou mais por esse caminho,
pode ter certeza, Deus acalma a tempestade e Ele tem um meio de transporte para você. Aquele peixe foi um meio de transporte para levar Jonas até a vontade de Deus, até o propósito dele. Então não se preocupe, mas eu tenho isso, aquilo para resolver, para fazer, eu tenho que consertar isso, aquilo. Não se preocupe, apenas se preocupe em priorizar a vontade de Deus para sua vida. E deixa que o resto o Senhor se encarrega. Tá bom? Eu quero orar por você, mas não deixe que essa palavra fique apenas nos seus ouvidos. Deixe que ela desça para o seu coração e coloque em prática. Tá bom? Pai, muito obrigada por essa palavra. Nos perdoa, Senhor, se muitas vezes, ó Deus, temos tentado fazer as coisas do nosso jeito. E muitas vezes, ó Deus, pagado um preço caro por tentar, ó Deus, agir segundo a nossa vontade. Deixando muitas vezes a tua vontade para depois. Deixando muitas vezes o Senhor para outro dia, para outra hora. Senhor, nós te pedimos perdão nesse momento. Nós queremos, assim como Jonas, nós queremos nos lançar. Nós queremos nos lançar na tua vontade, Senhor. Nós muitas vezes não sabemos o que nos espera. Nós não sabemos como será. Mas nós queremos, ó Deus, estar no centro da sua vontade. Porque afinal de contas não existe lugar na face da terra em que a gente possa se esconder do Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós como seres humanos patinamos, nós saímos do lugar, porque estamos tentando fazer do nosso jeito. Pai, mas nesse momento nós oramos e pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, nós queremos viver os teus planos, nós queremos viver a sua vontade. Senhor, então, em nome de Jesus, perdoa. Nos perdoa, Senhor. E que nós possamos, a partir deste momento, priorizar a tua vontade para a nossa vida. Que nós possamos gastar a nossa vida cumprindo o propósito pelo qual nós nascemos. E nós te agradecemos pela grande honra que é sermos escolhidos pelo Senhor. Muito obrigado. Guia, Senhor, os nossos caminhos, ó Pai, e nos dirige segundo a tua vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que você deixe essa palavra queimar no seu coração. E que você tome uma atitude. Faça o seu horário. Qual é o seu horário em que você vai orar? O horário que você vai meditar na palavra. A pessoa que talvez você tenha que procurar para te ajudar. Faça isso. Coloque seu celular para despertar todos os dias naquele horário, para que você pare o que você estiver fazendo e vá orar, vá ler a Bíblia, vai se encontrar com o seu Deus, com o seu Criador. Faça isso. E você vai ver a tempestade se acalmando. Você vai ver que as coisas vão começar a fluir. Talvez não do seu jeito. Jonas não esperava um grande peixe. E talvez não vai ser do seu jeito, mas creia. Sempre vai ser o melhor. Fique com Deus, um beijo no seu coração e até amanhã para mais um vídeo, mais uma palavra de fé, de esperança, de direcionamento para nós. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.